dia, o meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o 9º capítulo do livro Gestão Moderna, que aborda a área funcional de sistemas de informação. Os tópicos cobertos neste capítulo são a infraestrutura, os sistemas de informação propriamente ditos, a segurança e a privacidade, a transformação digital e, por fim, o anexo aborda a liderança da área funcional de sistemas de informação. E o capítulo tem início com um caso muitíssimo interessante sobre a retalhista de mobiliário IKEA, que ao fim de 70 anos decidiu abolir o seu famoso catálogo em papel. Na realidade, apostando na transformação digital, o catálogo foi passado para dentro do site e ajudou a reforçar as suas vendas online, que cresceram nos últimos anos cerca de 300%, possibilitando que a IKEA alcançasse vendas recorde de 42 mil milhões de euros em 2022. Historicamente, os sistemas de informação da IKEA serviam sobretudo das necessidades dos seus próprios funcionários para fazer pesquisas, para prestar esclarecimentos aos clientes. Mas, perante a alteração dos hábitos de compra no mercado, a IKEA decidiu apostar na renovação dos seus sistemas de informação e, atualmente, a sua infraestrutura está disponível na nuvem, o site e a app estão bastante modernos, com funcionalidades de shop and go, por exemplo, de compra online e depois de ir buscar os produtos a determinadas zonas nas lojas, com geolocalização das compras dentro da loja, com chatbots para assistência remota, com links para prestadores de serviços, por exemplo, para a montagem e, mais recentemente, decidiram também integrar nos seus sistemas aplicações de mais de 20 firmas tecnológicas que foram adquiridas nos últimos anos, como, por exemplo, a da norte-americana Geomagical Labs, que permite simular a decoração do espaço na casa com realidade aumentada. Portanto, podemos imaginar como é que seria colocado o móvel da IKEA na nossa casa. Muito bem, a primeira parte deste capítulo é dedicada ao tema da infraestrutura. Na realidade, quando se pensa em sistemas de informação, convém pensar logo em configurar bem os vários elementos, as várias componentes da infraestrutura para conseguirmos passar dos dados disponíveis para a criação de informação e, finalmente, para a geração de conhecimento de negócio. Quais são, então, os 4 componentes das infraestruturas? A base de dados, obviamente, onde estão armazenados dados quantitativos e qualitativos, como, por exemplo, texto, imagens, vídeos, etc. O software, e pode ser software de programação, software de sistema e podem ser aplicações. O hardware, que inclui, obviamente, os dispositivos fixos e móveis, bem como alguns periféricos, e também equipamentos computarizados, como, por exemplo, robôs, máquinas de ferramentas, ares condicionados que estejam hoje em dia já ligados aos sistemas centrais, etc. Finalmente, a rede de telecomunicações pode ser uma Local Area Network, isto é uma rede de área local, por exemplo, um escritório que tem os seus sistemas ligados através de cabos, de Wi-Fi, ou então uma Wide Area Network, ideal para empresas com localizações em diferentes partes do país ou até em diferentes países, ou que se ligam aos seus fornecedores e clientes através de satélites, fibra óptica, etc. E cada vez mais empresas têm vindo a recorrer a soluções na nuvem em vez de adquirir os seus próprios sistemas de informação. E aqui há 3 modalidades que são as mais usadas. O Software as a Service, portanto, pagar uma licença periódica, anual ou mensal, para que os colaboradores usem o software aplicativo na nuvem. O Platform as a Service, e aqui a empresa paga uma licença tipicamente por projetos ou por capacidade requerida para usar ferramentas disponíveis na nuvem para desenvolver software aplicativo. A terceira modalidade consiste na Infrastructure as a Service, portanto, infraestrutura como serviço, e a empresa paga uma licença, tipicamente pelo tempo de utilização ou pela capacidade requerida, para que os seus colaboradores utilizem na nuvem dispositivos de hardware como data centers, servidores, etc. Por exemplo, dada a crescente dimensão da sua infraestrutura para alojar os conteúdos, a Netflix decidiu migrá-la para a nuvem através da Amazon Web Services, que curiosamente faz parte do grupo Amazon, que é concorrente direto da Netflix. Obviamente a Netflix mantém o controle e a gestão dos seus conteúdos e das suas aplicações. A segunda parte deste capítulo é analisar em mais profundidade os diferentes tipos de sistemas de informação utilizados pelas empresas. E importa, desde logo, distinguir entre os sistemas de informação mais específicos para utilizações muito concretas, como por exemplo design, etc.,
e os sistemas de informação mais transversais que servem toda a organização. Por exemplo, sistemas de automação de escritório para redigir documentos, para enviar e-mails, ou sistemas de informação de gestão para proporcionar informação a todos os níveis da empresa. Naturalmente, estes sistemas de informação mais transversais são os mais estruturantes da atuação da empresa a médio prazo. Por exemplo, um banco pode ter um sistema de informação de gestão customizado para executar as suas próprias atividades correntes e um sistema de automação de escritório normal para facilitar a redação dos documentos, para enviar e-mails, etc. Em complemento, pode ter alguns sistemas de informação específicos, como por exemplo o sistema de apoio à decisão, para que determinados gestores intermédios e de base possam fazer análises e simulações financeiras um pouco mais aprofundadas. E é muito importante gerir o ciclo de vida de todos estes sistemas de informação. O ciclo de vida, obviamente, começa com a análise das necessidades dos utilizadores dos sistemas e termina com a substituição ou até a eliminação dos sistemas à medida que forem ficando obsoletos. Obviamente é muito mais fácil renovar soluções utilizadas por poucos elementos, os tais sistemas específicos, do que substituir os sistemas mais transversais que são usados por todas as pessoas e, portanto, requer uma adaptação muito maior por parte da empresa. Em consequência, os sistemas de informação transversais têm um ciclo de vida muito mais longo que, normalmente, os sistemas de informação específicos. Por exemplo, quando as empresas instalam ou usam na nuvem um ERP, um Enterprise Resource Planning, portanto, um sistema integrado de gestão, que é um sistema de informação transversal a toda a organização, vão normalmente acrescentando novos módulos ao longo do tempo ou atualizando os módulos que já têm e, em consequência, o ciclo de vida deste ERP tende a ser bastante longo. A terceira parte do capítulo é dedicada aos temas cada vez mais importantes da segurança e privacidade. Na realidade, tanto entidades externas, como por exemplo os hackers, os concorrentes, criminosos, terroristas, etc., como gestores e colaboradores da própria empresa, atuais ou passados, podem tentar danificar e roubar informação valiosa ou então interromper ou desorientar o funcionamento dos sistemas de informação da empresa. Por exemplo, uma fuga de dados na Equifax, que é uma empresa de avaliação de crédito ao consumo, permitiu o acesso indevido a nomes, moradas, números de telefones, datas de nascimento e números de segurança social de cerca de 150 milhões de pessoas. Portanto, é preciso compreender quais são os requisitos de segurança que os sistemas de informação têm que garantir. E estes requisitos são, em primeiro lugar, a confidencialidade da informação, depois a integridade da informação e, finalmente, a disponibilidade da informação. Por exemplo, um spyware compromete a confidencialidade dos sistemas de informação, enquanto que um vírus tipicamente danifica a integridade da informação e um ransomware, portanto, para pedir resgates, lesa a confidencialidade ao mesmo tempo que limita a disponibilidade da informação. E para lidar com estes crescentes riscos de segurança, é recomendável criar ou contratar uma equipa especializada para tomar medidas de segurança preventivas e corretivas e, dessa forma, preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação da empresa. Isto envolve normalmente a contratação de anti-malware, a criação de firewalls, a autenticação e proteção do próprio sistema, com as passwords, etc. A análise comportamental dos utilizadores para verificar se têm comportamentos um pouco estranhos, a prevenção da perda dos dados através de backups, por exemplo, a introdução de novas ferramentas como o blockchain ou introdução de sistemas de disaster recovery. Okay? Por exemplo, o blockchain permite que redes de utilizadores verifiquem a autenticidade das transações e que assegurem a manutenção da integridade dos sistemas. A quarta parte do capítulo é dedicada ao tema muito atual da transformação digital. De facto, graças à transformação digital, o papel dos sistemas de informação tem evoluído de mero suporte à atuação corrente da empresa para uma verdadeira dinamização da renovação estratégica. Okay? Por exemplo, as plataformas eletrónicas na nuvem da firma tecnológica Farfetch, que atua no negócio de moda de luxo, já permitem hoje em dia facilitar a transformação digital de cerca de 1.500 empresas
de moda, boutiques, marcas que recorrem aos sistemas da Farfetch, seja para gestão, por exemplo, das lojas, seja para venda online de uma forma segura, para ter acesso, digamos, à transformação digital. Naturalmente, o papel dos sistemas de informação depende da própria evolução das empresas ao longo das sucessivas fases da transformação digital. Numa fase inicial há sempre alguma resistência, alguma dificuldade em pensar, mas porquê é que vamos precisar de mudar? São investimentos avultados? Até que, perante a pressão do negócio, dos competidores e do próprio mercado, começam a fazer algumas experiências, alguma exploração mais reativa. E, numa fase posterior, os investimentos começam a aumentar, começa-se a perceber que isto faz sentido, que tem resultados, até que a estratégia assume por inteiro a transformação digital e, numa fase final, todo o ecossistema de empresas, fornecedores e clientes funcionam já de uma forma integrada na transformação digital. Portanto, à medida que as empresas evoluem na transformação digital, envolvem cada vez mais áreas internas e parceiros externos nas suas iniciativas. E desta forma, todos beneficiam em termos de aumento das vendas, redução dos custos e de aceleração do tempo de resposta. Algumas iniciativas típicas são o reforço da relação com os clientes através de sistemas CRM, o desenvolvimento de sistemas mais avançados de qualidade, planeamento e manutenção com inteligência artificial, por exemplo, a cadeia de abastecimento integrado de uma forma digital, a analítica avançada com machine learning, os centros remotos para gerir centralmente localizações bastante distanciadas e também projetos partilhados em que os colaboradores podem estar em diferentes partes do mundo a colaborar em sistemas colaborativos. E como cada setor progride à sua própria maneira, ao seu ritmo, ao longo das sucessivas fases da transformação digital, é normal que as iniciativas em diferentes setores tendam a ser também um pouco distintas. Por exemplo, enquanto que a banca está a privilegiar já a personalização da oferta e os pagamentos com blockchain, os fabricantes de equipamentos variados estão mais focados, por exemplo, nos sistemas avançados de qualidade e também nos sistemas de diagnóstico dos próprios equipamentos. Contudo, as empresas têm vindo a enfrentar diversas dificuldades para avançar na transformação digital e é por isso que muitas empresas ainda estão numa fase inicial do processo. E tipicamente estas dificuldades têm a ver com três fatores. O primeiro é a visão estratégica dos gestores de topo, em que medida é que compreendem que o futuro passa pela integração digital com a estratégia, os processos, os produtos, os serviços, etc. A segunda dificuldade é a criação de um plano tecnológico que permita compreender bem a evolução da introdução de novas tecnologias digitais em diferentes partes da empresa ao longo do tempo. E a terceira dificuldade tem a ver com a resistência à mudança por parte dos colaboradores e gestores da empresa que estavam habituados a trabalhar de outras maneiras e que agora precisam de utilizar ferramentas que lhes são desconhecidas ou até que receiam que os seus postos de trabalho sejam postos em risco pela transformação digital. Mas a evolução é inevitável e por isso é preciso que a liderança de topo assuma as suas responsabilidades. Por exemplo, no caso da McDonald's, o líder de topo reconheceu que a empresa estava com dificuldades e decidiu promover a transformação digital através da introdução nas lojas de sistemas modernos com quiosques eletrónicos, a criação de uma aplicação móvel para facilitar o processo de encomenda e reduzir o tempo de espera, bem como a criação de parcerias para serviços de entrega ao domicílio. Além disso, criou em vários drive-thru um sistema de atendimento com inteligência artificial para reduzir os custos e os tempos de espera. E, em casos específicos, já é possível também ler as matrículas dos carros nos drive-thru, obviamente com a autorização dos clientes, para, lendo o histórico associado àquelas matrículas, fazer já encomendas preditivas. Em consequência, a satisfação dos clientes subiu 6%, os resultados líquidos subiram 35% e a cotação bolsista aumentou 75%. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado na liderança da área funcional de sistemas de informação através da aplicação de mapas. E como seria de esperar, nesta área funcional há uma predominância do perfil governador pela necessidade de rigor, de sistematização dos processos, de planificação das atividades, etc. Mas, como sempre, é importante balancear as características do perfil governador com as dos restantes perfis. Por exemplo, para a área da arquitetura de sistemas, para o desenvolvimento de novas soluções, para a análise de dados e até para a segurança, convém balancear bem
as características do perfil governador com as características do perfil empreendedor. Mas se estamos a falar de programação ou de suporte técnico, então é necessário complementar as características do perfil governador com as do perfil operacional e até social. E para a transformação digital, para reforçar a visão estratégica, o plano tecnológico e lidar com a resistência à mudança, tipicamente o peso maior está no perfil empreendedor, que deve ser complementado com características do perfil governador, operacional e social. E, na realidade, todas as transformações, incluindo a transformação digital, devem consistir num processo estruturado e sustentado de melhoria do desempenho da empresa ao longo do tempo. E este processo tem 4 fases. A primeira fase é a fase de admissão, isto é, reconhecer que não estamos bem, reconhecer que o negócio está a evoluir e que a empresa está a ficar para trás. Reconhecer que, mesmo pondo em risco algumas funções existentes na empresa, a evolução para a transformação digital é inevitável. Portanto, esta fase de admissão toca muito nos sentimentos das pessoas, na dificuldade de enfrentarem a realidade que se torna cada vez mais óbvia. A segunda fase é a fase da preparação. E na fase de preparação predomina, como seria de esperar, o perfil governador, isto é, decidir que tecnologias, que áreas da empresa é que vão ser as piloto, etc. Depois vem a terceira fase, que é a fase da alteração, propriamente dita, e aqui é preciso haver uma liderança muito empreendedora para garantir que não há desistências, que não há retrocessos, que as dificuldades são ultrapassadas rapidamente e que há uma aprendizagem contínua. E finalmente, quando o sistema já está transformado do ponto de vista digital, é preciso consolidar com melhorias graduais ao longo do tempo e aqui uma postura mais operacional, de consolidação sistemática, é bastante apropriada. Por exemplo, a decisão de muitas empresas de passar a recorrer a sistemas de informação na nuvem, inicialmente enfrenta bastantes resistências, porque as questões da segurança, as questões dos acessos, colocam logo muitos entraves a esta tomada de decisão. Mas, quando se faz a admissão que é preciso evoluir e que as soluções da nuvem estão mais avançadas e proporcionam maior flexibilidade, então a decisão é tomada, mas passa-se então para a fase da preparação, em que é preciso comprar diferentes soluções, diferentes níveis de preço, diferentes características, diferentes requisitos, etc. A terceira fase é então a passagem propriamente dita dos sistemas internos para a nuvem, e que não é fácil, demora bastante tempo, pode demorar alguns anos, por exemplo, dependendo da própria complexidade dos sistemas da empresa, e, finalmente, a fase da consolidação, em que o trabalho já ocorre de uma forma rotineira e que vai sendo melhorado ao longo do tempo. Okay? Muito bem, espero que tenha gostado desta breve introdução dos temas do 9º capítulo do livro Gestão Moderna. Obviamente o capítulo tem muito mais tópicos, com muitos exemplos práticos de empresas, de situações concretas, de gestão de sistemas de informação, de transformação digital, e por isso faço votos para que tenham uma boa leitura.